Ok, boa tarde, pessoal. Então, o negócio é o seguinte, eu decidi fazer para vocês uma gravação de um vídeo curto e passar esse vídeo para vocês de modo que vocês possam fazer uma revisão relâmpago aí para a prova, só fazendo a adaptação de algumas linguagens, de alguns termos que nós vamos utilizar no espaço de prova de vocês. E, na verdade, lembrem-se que existem questões de auferição de leitura e existem algumas questões aí que são questões de auferição de raciocínio, tá? Eu quero fazer uma representação bem sucinta do que pode ser a prova para vocês, tecer alguns comentários a respeito de alguns detalhezinhos, passar exemplos bem básicos, complementando um pouquinho o que a gente viu em aula. Notem que nenhuma informação que está aqui vai ser informação empregada como nova, tá? Tudo que vocês vão ter nessa gravação já está contemplado nas aulas. Eu vou dividir a nossa gravação em 3 partes. Primeira delas, o banquete. Segunda delas, a República. Terceira delas, Aristóteles. Ok? Sobre o banquete, o que nós vamos cobrar? Veja, no banquete, o nosso principal problema é fazer algumas convenções a respeito dos temas e a respeito das respostas. Lembrem que tudo que nós discutimos está aberto a vários posicionamentos filosóficos e, portanto, pode levar a posições ou posturas diferentes, dependendo da pessoa com quem vocês conversem e dependendo do livro que vocês leiam, ok? Eu vou começar com algumas das leituras padrão do banquete. Eu comentei com vocês em sala que eu particularmente via no banquete alguma possibilidade de interpretação filosófica dos argumentos anteriores a Sócrates. Por favor, lembrem que essas interpretações são só minhas. O padrão é de que apenas a leitura socrática é a leitura considerada como leitura, pode ser comportada ali como leitura padrão da filosofia. As demais leituras são consideradas como leituras de caráter meramente estético, ok? Isso significa basicamente que essas leituras de caráter meramente estético podem ser representadas ou configuradas por várias interpretações, mas a interpretação que nós vamos utilizar na prova é de que são meramente estéticas. Vocês têm a leitura do Fedro, do Pausanias, do Erixímaco, do Aristófanes e do Agatão. Aí vocês têm a leitura do Sócrates e, por fim, vocês vão ter a introdução, a entrada do Alcibíades no tema, no texto, no espaço do banquete. A leitura do Fedro é uma leitura elogiosa, que vai falar da questão da juventude do amor, do sacrifício, mas ao mesmo tempo vem conjugada com o livro homônimo, né, Fedro, e vai falar também sobre a questão do ciúme, o caráter destrutivo do amor. Então está falando da forma de amor mais juvenil, mais ligada ao universo físico, ok? Pausanias divide o amor em amor celestial e amor popular, segundo Afrodite Urânia e Afrodite Pandêmia. Lembrem bem disso, porque são duas formas de amor, sendo a primeira delas, a celestial, a considerada mais nobre. Terceiro, Erixímaco, fala sobre o amor como sendo representação de um processo que só faz bem e, portanto, faz bem à saúde. Ele, como médico, tinha essa defesa. O amor é conciliação de extremos opostos, tal qual a medicina, que concilia determinadas qualidades das ervas, dos remédios, para que essas qualidades possam ser trazidas à tona e reequilibrar o corpo, ok? Então, Erixímaco, falando sobre as artes, falando sobre as características benignas e mais saudáveis do amor. Aristófanes vai trabalhar com a noção de uma contraposição. A partir do momento em que aquele ser original é dividido em duas partes, as partes passam a procurar uma pela outra para que elas consigam se completar. Nós colocamos isso como primeira aparição do outro com letra maiúscula, o outro metafísico, e, portanto, como primeira busca, primeiro espaço de busca daquela falta que nós mesmos sentimos. Daí a constatação do amor. Notem que esse não é ainda um argumento filosófico, muito embora ele traga características mais dinâmicas, ele não é um argumento filosófico em extensão. Tá? Pode ser que a gente pergunte se é ou se não é, por ele ser o mais próximo, tirando o elogio de Agatão, daquele argumento socrático. Ok? Mas ele não é ainda um argumento filosófico, ele ainda não é um argumento que empregue a metodologia da filosofia, ele simplesmente coloca os opostos e brinca com a dinamicidade dos opostos em termos representativos ou simbólicos.
O argumento de Agatão, o elogio de Agatão, ele é correcional e ele quer mostrar que o amor é bom, belo, pertence ao universo dos jovens, inspira, instiga coisas boas, só como correção porque ele alega que os demais não fizeram elogios. Sócrates, esse retoma todos os demais temas e mostra aspectos filosóficos do amor. Esse sim mostra aspectos filosóficos. Quais são? Começamos a amar como jovem, que ama apenas pelo corpo e pelo desejo. Passamos a amar as qualidades inerentes e intrínsecas à alma de uma pessoa. Essas qualidades passam a ser representadas pelo nosso amor pelas virtudes. As virtudes são universais e atacam, acessam a todas as coisas. Passamos a amar a virtude em todas as coisas, logo amamos universalmente. Sócrates fala que amar universalmente só pode ser representado por um amor genuinamente completo e sublime quando passamos a amar o que nos faz entender as virtudes de todas as coisas, ou seja, o conhecimento. Quem ama o conhecimento ou a sabedoria? O filósofo. Daí a filosofia ser a forma mais elevada de amor e o filósofo ser aquele que melhor ama, porque ama o próprio conhecimento. Alcibíades. Quando tudo termina, Alcibíades entra embriagado e tenta afastar Agatão e Sócrates. Por quê? Ele se enfia no meio dos dois porque ele está enciumado, ele tem ciúmes de Sócrates, porque ele queria Sócrates para amante. Começa então a fazer um desastrado elogio a Sócrates, que é mais alfinetada que elogio em alguns pontos. Fala que Sócrates, muito embora seja um sujeito atritivo, irritante, e que na visão dele despreza os outros, já que ele se sente desprezado por Sócrates, que Sócrates, na verdade, é um indivíduo que tem muito conhecimento a partilhar, a exemplo dos silenos nos espaços, nos estúdios dos artesãos, que são estatuazinhas de deuses que, uma vez quebradas, revelam pequenas estátuas de divindades em ouro ou prata, escondidas dentro daquela forma animal, daquela forma externa de barro. E veja, ele elogia Sócrates, está com ciúmes de Sócrates, porque queria ser amante dele, mas ao mesmo tempo está representando o contrário daquilo que Sócrates descreve como amor ideal. Por quê? É ciumento, possessivo, ama o corpo, louva a si mesmo, não eleva o amante, não respeita o amante, ao contrário, tenta se elevar como criatura que ama. Tá? Ok até aqui? Então, desses elogios todos, o Alcibíades acaba sendo o grande ponto de queda. Na República, tem duas coisas que eu quero que vocês lembrem: a alegoria do timoneiro e a alegoria da caverna. A alegoria do timoneiro compara uma embarcação a uma república, compara o timoneiro ideal ao governante ideal, treinado para isso, o timoneiro falso a um falso governante, compara os grupos em luta para elegerem um timoneiro novo, a facções da política ateniense, e diz que aquela barca mal conduzida é justamente a barca que a longo prazo sofrerá, assim como uma república que é conduzida por um governante desatencioso, um governante que não sabe o que faz. Ok? Essa alegoria inaugura a discussão a respeito do quanto um governante deve conhecer. Conclusão imediata: quanto mais o governante conhecer, melhor, e por isso lança-se a possibilidade de discussão sobre o rei filósofo, aquele que governaria por melhor discutir. Note que já aqui, por melhor conhecer, perdão. Note que aqui a semente para degradação do espaço democrático já está plantada. Platão não vê a democracia, o espaço democrático ateniense, com bons olhos. Ele acha que a democracia é dispersiva porque coloca pessoas que não têm conhecimento dos estados de governo no poder, acha que essa democracia é falha, entende que é preciso que o governante seja vocacionado para governar e, mais do que isso, compreende a profundidade dos erros que essa democracia comete. Ok? Mais do que isso, essa democracia está em franca crise na leitura de Platão, porque existe muita demagogia, muito discurso vazio, muita falsa persuasão, muita invenção, notadamente pela mão dos poetas e dos retóricos, que ele abomina, e justamente por isso nós vemos aí uma franca decadência, declarada decadência da democracia ateniense. Ele não era, portanto, um defensor da democracia. Ok? Na alegoria seguinte, que é a alegoria da caverna, lembrem-se dos pontos de correspondência. As sombras correspondem aos simulacros, às cópias das cópias.
a falsa imagem que eu crio quando tento entender uma ideia, quando tento alcançar a essência de algo e falho. Mais do que isso, o indivíduo aprisionado é o cidadão que não passou pelo crivo reflexivo da filosofia. Os objetos fora da caverna são os entes, analisados agora e observados pelo filósofo. A luz do sol representa a essência que o filósofo quer descobrir, mas que só consegue atacar pela reflexão da luz nos entes que ele observa. Ok? Mais do que isso, dentro de todo esse circuito, a caverna representa o mundo sensível, ou talvez, por comparação ampla, o próprio espaço da democracia ateniense, e o âmbito externo, o âmbito suprassensível, aquele que se encontra pela reflexão metafísica. Notem também que a experiência a partir da qual o filósofo, que é arrastado para fora da caverna e vê a verdade, e depois é trazido para dentro da caverna de volta, acaba morto. Essa experiência é reflexiva da morte de Sócrates e é representativa dos espaços mais violentos da democracia ateniense. Então nós temos duas críticas históricas, a morte de Sócrates e a democracia ateniense. Ok? Lembrem-se que essa alegoria também consolida a figura do filósofo, mostra que seria apropriado que todas as pessoas seguissem essa conduta, mostra que o filósofo, acima de tudo, deve ensinar, mas não obrigar a aprender. Lembrem-se disso. O filósofo convida a reflexão, não força a reflexão. O filósofo, justamente, ele trabalha dentro do eixo de produção cognitiva, ou seja, de produção do conhecimento. Notem que esse conhecimento, em virtude da teoria do simulacro, ele é sempre maleável, alternável, ele está sempre em mutação e eu nunca tenho certeza do que eu descobri. Não significa que a verdade seja relativa, isso não existe. Verdade é absoluta, ela não muda. O que acontece é que eu nunca sei se alcancei a verdade ou se estou preso num simulacro. E por isso a minha tarefa central como pensador, como filósofo, é duvidar sempre. É sempre buscar me esforçar para buscar alcançar, em sentido próprio, o repositório final dessa verdade. Ok? Não esqueçam. Ok. Considerem agora, na sequência, deixa eu só acender aqui, porque está ficando bem escuro para gravar. Tá aí. Considerem agora que, na sequência, a alegoria da caverna também propõe, também traz à tona a possibilidade de discutir a formulação desse conhecimento como sendo final, definitivo ou não. O conhecimento em Platão nunca é definitivo. Também nunca é resultado de pura e simples persuasão. O filósofo não persuade ninguém, ele discute verdades. E note também que essa verdade é geralmente produzida no seu estado mais saudável pelo diálogo. A dialética é, sim, portanto, parte do método de produção filosófica. Mas note que essa produção filosófica não guarda em si necessariamente a presença em todos os espaços de diálogo. Seria dizer, a filosofia é produzida no diálogo, mas nem sempre o diálogo é filosófico, ok? Para encerrar a questão, no âmbito aristotélico, quando Aristóteles faz a colocação da sua filosofia, ele tem alguns pontos de oposição com relação a Platão. No primeiro deles, Aristóteles é um imanentista, acredita que a essência das coisas está nos próprios entes, nas próprias coisas, no mundo material, na substância. Enquanto Platão, como transcendentalista, acredita que a essência está no mundo das ideias. Por que Aristóteles diz que a essência está no mundo material? Porque na cabeça dele, quando Platão chega ao primeiro princípio, que seria a própria qualidade de ser, ele falha em explicar racionalmente esse princípio, obrigando ao retorno à materialidade. Se nós vamos buscar a explicação do fundamento na materialidade, por que sair dela para começo de conversa? Esse é o eixo crítico que faz Aristóteles se tornar um imanentista. Em seu imanentismo, ele propõe 4 causas de ser para tentar explicar essas qualidades essenciais presentificadas na própria matéria, na própria substância. São elas a causa formal, ou forma,
a causa substancial ou substância, a causa eficiente, o evento que leva alguma coisa a vir a ser, e a causa final, que basicamente representa o sentido ou finalidade de uma existência. Lembrem dos exemplos da árvore e do ser humano que eu dei. A árvore tem forma de árvore, substância de árvore que vai sendo formada como árvore desde a sementinha, uma causa eficiente que é plantar a semente no solo e uma causa final, qual seja dar frutos. Né? No caso do homem, a causa final considera a sua vida consciente, por isso o homem tem como finalidade encontrar a virtude, a felicidade e assim por diante. Notem que a construção que está sendo realizada aqui parte de certos pressupostos. O que eu preciso minimamente entender para alcançar a essência de algo na visão de Aristóteles? Ele deu 4 causas. Se nós pudermos seguir a interpretação reducionista, pelo menos forma e substância, que formam o chamado sínulo, têm que estar contempladas para compreender a coisa. O sínulo é basicamente a representação de forma mais substância. Tá? Mesmo assim, a tese mais típica é de que as 4 causas são fundamentais e necessárias para compreender a essência de algo. Ok? 4 causas, não esqueçam. Numa tese reducionista, forma e substância, mas essa tese é muito frágil. A convenção é, para entender a essência, preciso das 4 causas essenciais coligadas. Ok? Formal, substancial, eficiente e final. No final das contas, Aristóteles também discorda do aspecto de leitura da mimesis e das artes criativas em relação a Platão. Platão entende que a mimesis, esse processo através do qual eu imito a prática de... Veja que o termo imitação é emprestado, não é exatamente ele, né? Mas a mimesis significa simular a existência de outros entes ou simular a prática de artes que eu não compreendo. Para Platão, a mimesis é ruim, porque significa que eu estou buscando o afastamento daquelas verdades ontológicas. Mais do que isso, mesmo que eu faça isso só para encontrar o belo, eu cometo um erro, porque o belo é resposta do bom e do justo, e, portanto, diz respeito às qualidades essenciais. Se eu uso do engano, eu estou iludindo a pessoa na cabeça de Platão. Por quê? Porque isso significa que o belo está tentando ser separado do bom e do justo, que é impossível. Ou seja, eu finjo que uma coisa é bela quando na realidade ela não é, e induzo a pessoa a entender a essência dessa coisa de forma errônea. Em Aristóteles não é o caso. Aristóteles inaugura o uso do termo estética. Ele separa a minha possibilidade de manipular a forma análoga da ideia e na manipulação da forma encontrar artes que confrontem e constituam o belo, sem que isso necessariamente tenha ligação com o virtuoso, com o bom, com o justo, que dependem de artes próprias para a compreensão. Se em Platão um retórico bom, um retórico que faz belos discursos, mas se afasta das verdades, é ruim, em Aristóteles ele é um bom retórico, mas uma péssima pessoa. Perceberam a diferença? Ok? Notem que a retórica e a poética estão implicadas por essas mesmas regras. O bom poeta pode fazer um belo poema na cabeça de Aristóteles, sem, contudo, falar verdades. Em Platão, fez um poema que não falou verdades, distorceu essas verdades e, portanto, mostrou algo que não é belo, tentando fazer passar por belo. Daí a característica denegritória da mimesis em Platão. Aristóteles aceita a mimesis como ferramenta essencial de certas artes, como a retórica e a poética. Ok? Esse é o resumão universal do que cai na prova. Atentem para os detalhes e atentem para a linguagenzinha que eu usei aqui. Ok? Eu vou fechar o vídeo agora, nós já temos quase 20 minutos, na verdade, acabei passando um pouco do tempo que eu havia me proposto, mas deixo vocês com esse último recadinho de prova. Assistam, ouçam, deem uma boa olhada, só peço a gentileza de vocês manterem entre vocês, ok? Agradeço a atenção de vocês, boa prova amanhã e fiquem tranquilos, isso é o principal. Valeu, moçada, muito obrigado e aquele abraço. Até mais!